Como começar 2026 com uma equipe mais engajada e emocionalmente saudável. Todo empresário já sabe que está cada vez mais difícil encontrar mão de obra qualificada. Por isso que eu acredito fortemente que a mão de obra que aquele empresário possui, ele precisa cuidar muito bem. Mas quando você para analisar o ano que passou, como que você percebia a sua equipe? Ela estava engajada ou desengajada? Você percebia muitos sinais de ansiedade, de estresse, muitos conflitos na tua empresa? Como que foram as metas? Como que foram os resultados? E junto a esse contexto, onde é difícil encontrar mão de obra qualificada, tem também o fato de 59% dos colaboradores já apresentarem uma queda da motivação no mês de dezembro. Não é à toa até que no mês de janeiro se apresenta o maior pico de demissões de todos os outros meses. E mais um dado para você. Somente até o ano de 2030, mais de 16 trilhões de dólares podem ser gastos com questões relacionadas à saúde mental. E eu poderia viver falando vários dados para você aqui hoje, mas eu espero que você já tenha entendido sobre a importância da tua equipe estar bem emocionalmente. E um erro, que eu vejo as empresas cometendo, por mais que elas possuam boas intenções, um erro que se repete todo janeiro é o que eu chamo de teatro corporativo, que é um momento onde as empresas elas traçam novas metas, onde elas trazem um novo discurso motivacional, onde ela faz apresentações bonitas, mas por mais que ela realize uma excelente campanha de Janeiro Branco, ela não se concentra em organizar o trabalho que mantém o adoecimento dentro da empresa. Como, por exemplo, uma rigidez excessiva, um controle elevado por parte das lideranças, uma equipe que possui baixa autonomia em relação à execução das atividades. Todos esses itens são exemplos e são fatores que acabam prejudicando o engajamento e a saúde emocional da tua equipe. E por isso que muitas vezes você realiza uma palestra, mas aquela palestra não tem um resultado que você espera. O fato é que as palestras, elas possuem um resultado pontual. Elas têm um limite até onde elas podem ir. E se você não revisa esses processos e outros que eu vou falar aqui no vídeo, os resultados das palestras, dos eventos que você vai realizar, sempre serão abaixo daquilo que você espera. E eu não estou falando apenas de palestras relacionadas à saúde mental, não. Não estou falando apenas de palestras relacionadas ao Janeiro Branco, mas de qualquer palestra que você venha a realizar na tua empresa. Isso porque os colaboradores eles acabam perdendo a confiança que eles apresentavam na empresa. E em um local onde não existe confiança, não existe engajamento e, consequentemente, também não existe resultado. Então eu vou te apresentar agora os 3 fatores que realmente contribuem para o engajamento da empresa. E te adianto aqui que não é o salário. Eu sei que muitos empresários costumam pensar isso, mas o salário ele acaba sendo, digamos que apenas uma ilusão anestésica. Ele anestesia aquele colaborador por determinado período de tempo, mas logo o colaborador volta a se sentir mal na empresa, volta a se sentir desmotivado, volta a ficar desengajado. E também não é apenas colocar um quadro de funcionário do mês que vai resolver os problemas de engajamento. Te adianto que muitas vezes isso pode até piorar a situação. Sim, isso mesmo. Já vi situações, por exemplo, onde a empresa implementou a prática de funcionário do mês com o intuito de aumentar o engajamento da equipe, só que o que acabou aumentando foram os números de atestados. Isso porque nas normas daquela campanha estava descrito que o funcionário que chegasse atrasado seria penalizado na campanha. Então, o que alguns funcionários começaram a pensar? Olha, se eu chegar atrasado, eu vou ser penalizado. Mas se eu colocar um atestado, eu não serei. Então, para eles, era muito melhor, muito mais vantajoso eles colocarem um atestado, continuarem participando da campanha e poderem ganhar o bônus que viria junto a ela, do que simplesmente chegar atrasado, ser penalizado e não ganhar a campanha. Então percebe o quanto este é um item que poderia passar despercebido na vista de qualquer gestor. E o quanto também, muitas vezes,
qualquer mecanismo que a gente busca implementar para elevar o engajamento, a performance da equipe, acaba tendo um efeito contrário àquele que nós queríamos, àquele que nós imaginávamos. E por isso que eu vou te apresentar agora os 3 fatores que contribuem muito para o engajamento da tua equipe. E o fator número 1, e de fato, este é o fator número 1, segundo uma pesquisa do Google, onde ela buscou identificar quais os pilares, quais os itens que realmente contribuíam para a verdadeira alta performance da equipe. E elas acabaram identificando que o pilar número 1 é a segurança psicológica. E não pense que se você construir segurança psicológica na tua equipe, ela vai acabar se acomodando porque você está sendo bonzinho demais, então as metas não serão batidas, ou que você vai ter que tirar o pé do acelerador em relação às metas. Não tem nada a ver com isso muitas vezes. O que acontece é que você vai buscar contribuir, você vai buscar, na verdade, construir um ambiente onde tua equipe realmente consiga performar, onde ela não tenha medo de te falar algo que fez errado, por exemplo, onde um funcionário não tenha medo de te falar que não conseguiu conquistar determinada meta. E o que eu vejo acontecer muitas vezes é a gestão pelo medo. O gestor, o líder, ele busca colocar tanto medo naquela pressão para que aquela pessoa consiga bater as metas e isso realmente vai trazer algum efeito, só que por um curto período de tempo. Pensa que é como uma curva em U. Ter um nível de medo, ter um nível de ansiedade pode ser importante, só que se esse nível passa dali da borda, passa ali a curvazinha do U, o desempenho da tua equipe acaba caindo. Então é muito melhor você construir um ambiente onde as pessoas saibam que ao errar elas podem conversar com você, onde elas saibam que antes de criticar você vai buscar entender o que está acontecendo, porque este é o real papel de um líder. É escutar, a partir disso, buscar intervir naquela situação para que o colaborador, para que o funcionário realmente consiga desempenhar. E uma prática que eu oriento as empresas a iniciarem já no mês de janeiro é, antes de falar das metas, conversar sobre o ano que passou. Isso com o intuito de identificar o que saiu de errado, identificar o que pode melhorar, identificar também aquilo que está indo muito bem, mas principalmente identificar quais as conquistas da tua equipe para que você consiga valorizar os aprendizados que ela teve. E tem até uma técnica que se chama sanduíche, que é uma técnica de comunicação, na qual antes de você criticar o funcionário, você traz algo positivo, algo que ele está conseguindo realizar. Você traz o quanto você acredita nele, por exemplo, algo que seja genuíno e que de fato você acredite. No meio ali, o que você vai colocar é justamente aquela crítica, aquela situação, aquele desafio que você quer trazer. E por fim, você fecha com uma outra coisa positiva, que pode ser, por exemplo, o quanto você acredita nele, o quanto você estar ali para ajudá-lo e o quanto também você tem visto que ele tem crescido dentro da empresa, mas como eu falei, é algo que precisa ser genuíno. Então, ao construir um ambiente seguro, onde tua equipe sabe que ela pode errar sem medo, onde ela sabe também que antes de você cobrar, você vai ouvir, você vai buscar identificar o que realmente está acontecendo, você vai buscar ajudá-la, essa equipe tende a performar muito mais. Então eu espero que, caso o medo seja uma estratégia que você está usando para que sua equipe performe, saiba que, lembra dessa curva em U, que realmente vai prejudicar o desempenho da tua equipe. E de todo modo, lembra que a tua equipe vai começar a construir tantas estratégias para se defender das críticas que você traz. Por exemplo, a tua equipe vai sofrer tanto com estados emocionais desagradáveis que o tempo que ela poderia usar para criar, para ser criativa, para ficar realmente engajada, para pensar em solucionar os desafios, vai ser o tempo em que ela vai ficar construindo essas defesas e vai ser o tempo que ela vai ficar gastando energia para se proteger em um ambiente onde a segurança psicológica não existe. E o segundo fator que acaba prejudicando as empresas é a falta de clareza. Olha, muitas vezes a sobrecarga que a tua equipe enfrenta, o desengajamento que a tua equipe enfrenta, a falta de desmotivação que a tua equipe enfrenta no trabalho, não é pelo volume
de trabalho em si, mas pela falta de clareza. Eu vejo muitas empresas que, por exemplo, o colaborador, o líder, na verdade, ele passa uma função para o colaborador, ele não explica muito bem aquela função, não explica os resultados que ele deseja com aquela atividade. E, a partir disso, o colaborador entende uma outra coisa totalmente diferente e quando entrega para aquele líder já fala que não gostou, que não está de acordo, já traz uma outra situação, já cria um conflito ali. Então é importante que você tenha clareza sobre o que a tua equipe precisa executar. E por isso que eu não sei se eu falei em um outro vídeo sobre a importância de mapear a jornada do colaborador. É extremamente importante que você saiba, primeiro, qual a real função daquele colaborador, o que é que ele precisa executar, até onde aquele colaborador pode ir. Caso ele encontre algum desafio, quem vai ser o apoio, quem vai ser a pessoa que ele vai buscar como apoio para ajudá-lo, porque senão a tua empresa muitas vezes vai acabar ficando uma bagunça. Eu já vi situações, por exemplo, onde não ocorreu uma descrição de cargos, uma descrição de funções e uma pessoa que era extremamente importante, tinha uma atividade realmente importante na empresa, muitas vezes ela vivia apagando o incêndio dos outros funcionários que não conseguiam resolver as demandas que foram passadas para ele. Então perceba o quanto a falta de clareza pode acabar atrapalhando uma equipe, porque como eu falei, aquela funcionária ela tinha um papel extremamente importante, só que ela não estava conseguindo executar, porque ela tinha que responder, ela tinha que resolver os BOs, os problemas de outros colaboradores. Então, trabalha a clareza na tua equipe. Não fica mudando a todo momento. Saiba aonde você quer ir com a tua empresa, por que aquelas atividades são importantes. Observa o funcionário que tem a maior capacidade, a maior habilidade para desempenhar determinada função, para que você passe, para que você delegue aquela função para ele, porque senão o que vai acabar acontecendo é a falta de clareza, a desmotivação, a ansiedade da tua equipe. Como eu já falei em outro vídeo, a ansiedade vai levar a erros e esses erros vão levar a inúmeros prejuízos na tua empresa. Então, resumindo esse tópico, tem um objetivo claro, tem uma meta mais clara ainda e do mesmo modo precisa ser a tua comunicação com a tua equipe. E o terceiro e último fator que eu vou trazer para você é o reconhecimento com sentido. O que acontece? No primeiro tópico, eu falei sobre a importância de valorizar os aprendizados que a equipe teve durante o ano, e isso você não precisa esperar apenas de ano em ano para poder executar não, tá? Isso é importante realmente que você execute toda semana. Já atendi empresas, por exemplo, onde uma pessoa ela começou a verbalizar para os liderados dela onde eles precisavam melhorar, mas antes disso, o que eles tinham feito muito bem. E a partir disso, a equipe sabendo como ou o que na verdade ela estava fazendo muito bem, ela descobriu que aquele objetivo, que aquela meta, que aquela atividade precisaria continuar a ser executada do mesmo modo. E o reconhecimento com sentido é importante porque o reconhecimento frequente ele acaba gerando equipes 3 vezes mais engajadas. Então perceba, não é o medo que vai fazer com que tua equipe produza, mas você reconhecer aquilo que ela está fazendo de bem. E saber que caso algo não esteja saindo como você quer, saber como comunicar isso também. Mas falando sobre o reconhecimento, existem 3 itens que são extremamente importantes na hora de você reconhecer um colaborador, que é você nomear a contribuição, que é você nomear o impacto e nomear o valor simbólico daquilo. Exemplo, ao invés de você chegar e falar, Maria, gostei do relatório que você fez, parabéns por ter concluído ele. Você chegar e dizer, Maria, gostei muito do relatório que você fez, aquele detalhe que você fez ali na seção 3, por exemplo, trouxe uma visão, um nível de clareza que nós aqui ainda não tínhamos. Então, a partir daquele detalhe, daquele item na seção 3, nós vamos ter que reajustar a nossa rota para que a gente consiga realmente ter mais resultados
com a empresa. Então, Maria, realmente, muito obrigado. O trabalho que você executou foi de altíssimo nível e vai conseguir aumentar os nossos resultados. Então, percebe o quanto tem uma diferença de simplesmente você falar, Maria, parabéns pelo relatório que você fez, ficou excelente. Não, você nomeou a contribuição que aquela colaboradora fez e você associou aquilo a um propósito. Você falou o quanto aquilo vai ajudar a empresa, por exemplo, a aumentar os resultados. E tudo aquilo que o ser humano faz, ele precisa encontrar sentido. Caso ele não encontre sentido, ele vai se desmotivar, ele vai se desengajar. Então, quando você mostra o real sentido da contribuição daquela colaboradora, isso tende a aumentar muito mais, 3 vezes, como você viu aqui, o engajamento dela. Mas agora eu vou te apresentar alguns dos papéis que a liderança e o RH precisa ter em 2026. Isso porque eu vejo algumas falhas acontecerem com bastante frequência, como por exemplo, a equipe, a liderança definir mal a estratégia e quando não define mal, muitas vezes comunica mal, não trabalha aquele item que eu falei sobre identificar o colaborador que tem mais capacidade de executar aquilo e do mesmo modo orientar o colaborador sobre quais os resultados que você espera para aquela atividade. Algo que eu vejo também é que muitas vezes as metas não são criadas e eu sei que talvez, caso na tua empresa tenha as metas, caso você seja certinho em relação às metas, saiba que além das metas serem criadas, essas metas precisam fazer sentido. Essas metas precisam fazer sentido e elas precisam ter um nível ideal, porque muitas vezes nós construímos uma meta lá em cima e aí a equipe não consegue conquistar, não consegue bater aquela meta e você começa a pensar onde é que nós estamos errando, o que é que está acontecendo e isso acaba até tanto deixando você confuso, como eu falei, bem como desengajando a equipe, porque você colocou uma meta alta demais. E por isso que mapear a jornada do colaborador é importante para que você saiba o quanto você pode cobrar daquele colaborador. E este quesito de mapear a jornada do colaborador já faz parte desse segundo item, que são as ações estruturais. Então eu não vou entrar novamente nessa questão de mapear a jornada, porque eu já te falei sobre. Mas um outro item que é importante que você faça, e é realmente importante que você faça isso, é revisar o que está gerando problema na tua empresa. Isso porque quando você não revisa os processos problemáticos da tua empresa, muitas vezes o teu colaborador, primeiro, ele vai gastar um tempo absurdo com uma atividade que ele poderia usar para executar outra. Aquilo vai reduzir a energia daquele colaborador. Aquele colaborador vai perceber que aquilo não faz o menor sentido que ele está realizando. Ele vai conversar com outros colaboradores sobre aquilo que muitas vezes vão concordar com o que ele está dizendo e muitas vezes a liderança não para ouvir os funcionários, os colaboradores e com isso acaba gerando inúmeros prejuízos para a empresa. Eu atendi clientes, por exemplo, que eles falaram, olha, Matheus, aqui na empresa tinham tantos processos, quando eu entrei aqui, tinham tantos processos que precisavam ser modificados que eu olhei para essa empresa e falei, nossa, como que uma empresa desse tamanho está assim? E a partir do momento que ele identificou esses processos e ele começou a modificar esses processos, a melhorar esses processos, os resultados acabaram elevando. E o terceiro e último item das ações estruturais é você realizar pesquisas de clima. E talvez você diga, não, Matheus, esse ponto eu estou acertando. Todos os anos eu realizo uma pesquisa de clima para saber como que está realmente o clima da minha organização. E que bom que você faz isso. E a sugestão que eu trago para você é que se você realiza apenas uma pesquisa de clima ao longo do ano, que você coloque pesquisas menores, não precisam ser tão extensas, tá? Não precisa ser tão extensa, mas que você coloque pesquisas menores em intervalos de tempo menores também. Veja só, as duas pesquisas, elas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Tanto a pesquisa anual possui vantagens, do mesmo modo possui desvantagens. Do mesmo modo, uma pesquisa de clima intervalada tem as vantagens e desvantagens. Mas o fato é, quando você realiza uma pesquisa de clima, digamos que a cada 3 meses, por exemplo, uma pesquisa mais curta, como eu falei, isso te permite, primeiro, identificar o que está acontecendo e, segundo, implementar, intervir, não é? Implementar melhorias já naquele exato momento.
Porque é muito melhor você saber o que está acontecendo naquele momento e você intervir naquele momento, do que você fazer uma pesquisa de clima em agosto, setembro, outubro, novembro, que está no final do ano, e você perceber, olha, o clima está ruim. Ok. E agora? Você vai melhorar para o próximo ano. Mas se você tivesse identificado, digamos que em março, até, você teria ali o segundo trimestre justamente para você implementar essas melhorias e quando fosse ao final do segundo trimestre, você realizar uma nova pesquisa de clima curta para verificar se os dados continuam iguais, se houve algum ponto onde teve uma melhora, para que você identifique o que você possa fazer e mais uma vez você haja em cima daqueles desafios que você encontrou na pesquisa. Mas agora eu vou te apresentar o que as empresas atualizadas estão fazendo. Eu não sei se você sabe, mas a partir do dia 26 de maio vai entrar em vigor a atualização da NR1, da norma regulatória de número 1. E o que é que essa atualização traz? Ela diz que a partir do dia 26 de maio, as empresas elas precisarão verificar, identificar os riscos psicossociais daquela organização. Ou seja, questões como assédio, burnout, estresse, ansiedade, metas, tudo isso precisará ser revisado com a intenção de preveni-los e realizar uma gestão contínua desses riscos. E então, neste momento, alguns diretores, alguns donos, enfim, algumas pessoas que trabalham em empresas mais céticas, elas podem pensar, nossa, mas vai ser mais um custo para a gente. E eu te trago um dado. Olha, a cada R$ 1 investido em questões relacionadas à saúde mental, o retorno é de 4. Então não pense como um custo, pense como um investimento. Porque muitas vezes, aquele colaborador teu que está sofrendo com alguma questão emocional, vai colocar tantos atestados, pode colocar tantos atestados na tua empresa, que se você tivesse um programa de saúde mental, um programa para identificar, para prevenir, para gerir esses riscos, sairia muito mais barato do que você ficar pagando para o colaborador, sendo que ele não está indo trabalhar. E aí, além de você estar pagando, além de você estar gastando, aquele colaborador não está produzindo, então vai trazer muito mais prejuízos na tua equipe, para a tua empresa. Além disso, o problema não é só o absenteísmo, ou seja, quando o colaborador falta, mas muitas vezes também o presenteísmo, que é muito mais difícil, muito mais delicado de mensurar. Matheus, o que é isso? É o colaborador que ele vai para a tua empresa, ele está presente na tua empresa ali, só que ele não está executando, ele não está desempenhando, muitas vezes por uma questão emocional, como eu falei anteriormente. Então, o restante da equipe olha aquele colaborador, vê que aquele colaborador não está executando o papel que deveria e o restante da equipe acaba se desmotivando também para executar. Então, ter um profissional especialista na tua empresa te ajudando a identificar esses riscos, a preveni-los e a fazer a gestão contínua deles, não é apenas uma questão de saúde mental que vai melhorar na tua organização. E se melhorasse apenas, digamos assim, a saúde mental, já seria muita coisa. Mas é algo que, além da saúde mental, vai melhorar também a produtividade, o desempenho da tua equipe e, consequentemente, os resultados. Agora que você já sabe a importância de ter alguém fazendo a identificação, a prevenção, a gestão desses riscos na sua empresa e que você já sabe também que é algo que vai muito além da saúde mental e ainda caso fosse restrito apenas à melhora na saúde mental, já seria muita coisa. Mas agora que você sabe que vai até mesmo além, já que mexe muito no engajamento da tua equipe, no clima da tua organização e, consequentemente, nos resultados, caso você queira saber como que eu posso te ajudar, como que a minha empresa pode te ajudar a fazer a identificação, a prevenção, a gestão desses riscos, ou caso até mesmo você queira tirar alguma dúvida, algo nesse sentido, clica aqui no link abaixo para que a gente possa agendar uma consultoria e você possa descobrir quais os próximos passos que você pode dar para continuar crescendo a tua empresa e manter esse crescimento sustentável com pessoas se sentindo bem emocionalmente. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.